Oi pessoal, tudo bem? Então hoje eu vim falar sobre A Espuma dos Dias, do Boris Vian. Esse foi um livro escrito em 1946. O Boris Vian é um autor francês e entre amigos e conhecidos dele estão grandes nomes como, por exemplo, Sartre, Simone de Beauvoir e Albert Camus. O livro vai contar a história de 6 amigos, o Colin, o Chic, a Chloé, o Nicolas, a Alice e a Isis. Eu tava colando os nomes. São todos bonitos, todos amáveis e todos encantadores e felizes. Mas o livro vai se focar mais num casal que é o Colin e a Chloé. Então, no começo do livro, o Colin tá meio sozinho, ele tem uma espécie de dinheiro guardado, a gente não sabe de onde esse dinheiro todo veio, a gente não sabe se é uma herança ou o que é, mas enfim, ele não precisa trabalhar, ele é um bom vivant, sai, come bem, tem um dos amigos que é o Nicolai, inclusive, é o cozinheiro do Colin. E ele tem uma casa super divertida e bonita, mas lhe falta algo. Numa festa na casa da Isis, ele conhece a Chloé e eles se apaixonam. E isso tudo cria uma aura linda de encanto e de gente que se ama, até que eles descobrem que a Chloé tá doente. Enfim, entram num estado de humor bastante diferente, principalmente por causa do tratamento da doença dela e da própria doença dela. O livro vai se tornando mais melancólico. O autor ele é bastante metafórico, então, por exemplo, quando os dois, o Colin e a Chloé, saem no primeiro encontro, eles são meio que envoltos por uma nuvenzinha e eles vão passeando andando com a nuvenzinha, que é uma espécie de mostrar como os apaixonados flutuam e ficam meio fora de órbita, assim. Ou, por exemplo, quando ele vai avançando pro final do livro, que a Chloé já tá mais abatida, a casa começa a ficar diferente, a casa começa a ficar menos bonita, a ficar menor. Então, ele vai metaforicamente mostrando nesses objetos como o humor dos personagens vai mudando ao longo da história. Ele é um pouco surrealista também no jeito de escrever, então ele usa adjetivos improváveis, né? Por exemplo, uma coisa, um cheiro visível, esse tipo assim de combinação que não é normal, que não é esperada. Até fala de vários dos personagens que às vezes faz pouco sentido ou um sentido assim meio não usual. Acaba dando esse tom mais surreal para a obra. E também brinca com alguns conceitos, então, por exemplo, o Sartre vira um personagem e ele só muda as primeiras letras do nome e ele vira Sartre. E um dos personagens, que é o Chic, é viciado nesse filósofo, e a Beauvoir também existe, a Madame Beauvoir, e escreve diferente, mas o som é tipo o mesmo. Fazendo uma brincadeirinha com essa classe de novos consumidores, que são os consumidores intelectuais. Então eu acho que é uma discussão interessante ainda nos dias de hoje, né? Outra inversão interessante que ele faz é a questão do trabalho, em que um trabalho mais manual é mais valorizado do que um trabalho intelectual. Então, num dos casos, o Nicolai é cozinheiro, enquanto a irmã dele é professora de uma universidade, daí ele é tipo o orgulho da família, assim, porque ela é intelectual, coitado. Então, ainda nessa linha dessa crítica desse intelectualismo, vem um pouco isso também. Uma doença que a Chloé tem é que uma flor começa a nascer dentro de um pulmão dela e ela basicamente não consegue mais utilizar aquele pulmão e ela fica só com o outro. E o tratamento para isso é colocar flores ao redor dela para que isso ajude a flor de dentro a morrer antes. E é bastante metafórico ao mostrar a efemeridade da vida das pessoas. A obra discute então muito essa efemeridade da vida. E o nome eu acho que vem um pouco disso, pelo menos eu interpretei o nome como vindo um pouco disso, dessa questão da efemeridade, desses sentimentos que passam rápido. Até a questão do sentimento evoluir de uma felicidade tão grande, tão plena, para uma melancolia tão grande, tão plena, também mostra um pouco da efemeridade, eu acho. É uma historinha legal da capa, que nenhuma capa é igual à outra.
porque esse fundo das nuvens, eles usaram uma espécie de água junto na impressão que faz essas manchas meio esbranquiçadas ficarem sempre diferentes em cada cópia do livro. Eu vou deixar o link ali embaixo do post no blog da Kozak Naif, que é a editora, em que eles contam um pouco mais sobre o desenvolvimento da capa. Eu achei bem bacana. Eu vi o filme, eu gostei bastante do filme. Eu achei os personagens muito bonitos, eu achei ele um enredo bastante fiel, apesar de ter, sim, suas coisas diferentes, mas são linguagens diferentes, né? Linguagem cinematográfica, linguagem literária. E eu achei que a adaptação foi muito boa, assim, sem cortar coisas demais, ou sem acrescentar coisas demais. E eu achei todos os personagens bonitos e fiéis aos personagens do livro. Então, achei bem legal. Eu só acho que sempre é melhor ler o livro antes. Eu gosto mais de ser exposta à surpresa no livro do que ao filme, mas isso também é uma opinião própria. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até logo!